Meu casamento estava marcado 7 de novembro de 2009, às 19 horas na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, aqui da Diocese de São José dos Campos. Estava tudo pronto, festa paga, casa financiada, alguns móveis, convites impressos, já tinha até mesmo recebido alguns presentes de familiares. E foi que há menos de 2 meses para a data, exatamente no dia 13 de setembro, meu aniversário, eu e minha ex-noiva cancelamos tudo o que tínhamos planejado para o nosso casamento. Essa foi uma ferida na minha vida, que demorou muitos anos para cicatrizar. E eu resolvi falar dela agora, depois de 13 anos, porque agora eu consigo ver o quanto essa dor me fez crescer como homem, o quanto eu consegui discernir sobre a minha vocação no matrimônio e que a cruz que Cristo dividiu comigo naquele tempo, por mais que eu achasse que era pesada demais, hoje eu sei que não foi. Era exatamente o que eu precisava para ser o homem e o marido que sou hoje. Bom, eu nasci numa família tradicional católica. Cresci e participava ativamente dentro da Diocese de São José dos Campos, São Paulo. Estudei num colégio salesiano e meus pais sempre buscaram para mim e para os meus irmãos os valores cristãos. E os vendo, eu sempre tive a certeza da minha vocação matrimonial. Porém, crescido, tive esses valores um pouco distorcidos por amigos, meios de comunicação, a faculdade. Aquela doutrinação que faz muitos jovens perder a fé que herdam de seus pais. Apesar disso, graças a Deus, eu nunca abandonei minha fé. Sempre tive a preocupação de seguir os mandamentos e a vontade de me casar e constituir família. Mas eu acreditava que precisava antes curtir a minha vida. E assim foi. Eu não tive relacionamentos sérios até mais ou menos uns 25 anos de idade. Estava mais preocupado com festas e divertimento. Até que um dia eu encontrei uma pessoa que já conhecia há muito tempo. Tínhamos mais ou menos a mesma idade, morávamos no mesmo bairro, crescemos e frequentamos a mesma paróquia. Inclusive, as nossas famílias se conheciam. Ela, ao contrário de mim, sempre esteve em relacionamentos sérios. E foi por isso que talvez nós não nos tínhamos encontrado antes. Mas quando enfim nos encontramos solteiros, começamos a namorar. E ao lado dela, eu pensei ter encontrado o amor da minha vida. Pois na minha cabeça, ela tinha todos os adjetivos que vislumbrava encontrar numa mulher. Bonita, católica, inteligente e, como eu, sonhava em construir uma família. Porém, nem tudo é como parece ser. Desde o início, tínhamos muitas brigas por ciúmes e, por causa disso, me vi afastar de todas as coisas que fazia antes, como jogar bola, sair com os amigos, cantar na missa, frequentar grupos de oração. Me afastei até mesmo da minha família. E por mais que isso fosse óbvio de ver que o relacionamento não ia bem, eu insistia, pois estava apaixonado. E acreditava que esse sacrifício valia a pena, pois a imaginava como a minha esposa, a mãe dos meus filhos. E com esse desejo inconsequente, ficamos noivos e marcamos a data do casamento. E numa inocência estúpida, pensava que com o matrimônio as nossas brigas acabariam. Mas as brigas por ciúmes continuaram, mesmo após o noivado. Isto me fez pensar se deveria mesmo prosseguir com isto. Até que um dia, depois de uma discussão feia que tivemos, fomos à missa juntos, mesmo ela emburrada e sem falar comigo. E na hora da consagração, rezei assim a Deus, mentalmente. Senhor, veja a situação que eu estou. Não sei o que fazer. Se eu realmente tiver que passar por isto e ir em frente nesse casamento, por favor, me dê um sinal. Como naquele momento ela estava muito aborrecida comigo, eu pedi a Deus um sinal que na minha cabeça parecia ser muito improvável. Pedi que antes que a missa acabasse, ela me desse um beijo. E quando no mesmo instante que eu pedi isso a Deus, sem que ela ouvisse qualquer palavra, ela se virou e beijou meu rosto. Eu, espantado com tamanha coincidência, não tive dúvidas que este foi o sinal que Deus me deu para seguir em frente. E contando a ela o que tinha acontecido, ficamos emocionados e motivados para seguirmos com os preparativos para o matrimônio. Mas mesmo depois disso, as nossas brigas não deram nenhuma trégua.
Pelo contrário, aumentaram por causa das decisões que precisávamos tomar para o casamento. E eu, apesar de ver que tudo isso estava indo para um caminho errado, já achava que já era muito tarde para voltar atrás, pois estava noivo e já não iria mais decepcionar somente ela, mas as nossas famílias, a comunidade que nos cercava. E com aquele sinal que Deus tinha me dado, eu me agarrava na esperança que depois que casássemos, as brigas acabariam e tudo ficaria bem. Até que um dia, desgastados com os inúmeros desentendimentos, ela decidiu desmarcar o casamento. E eu fiquei indignado, pois afinal tínhamos feito tudo e era ela que tinha insistido para que ficássemos noivos e marcássemos a data. Isto gerou conflitos insuportáveis e no dia 13 de setembro de 2009, o dia do meu aniversário, que passamos juntos, vi que a nossa relação tinha acabado. Então propus terminarmos e ela concordou prontamente. Quando eu decidi terminar, eu tinha no fundo uma esperança de que ela recuasse e propusesse a melhorar, principalmente em relação aos seus ciúmes. E assim recomeçássemos o nosso relacionamento e com o tempo remarcássemos o casamento. Mas não foi assim que aconteceu. Depois que terminamos, eu tentava contato com ela e ela se recusava a falar comigo. Eu achava tudo isso muito estranho, afinal era tudo tão recente, quase tínhamos casado. Ela não poderia ter esquecido tudo que vivemos. Por isso eu mantinha a minha esperança de voltarmos. Até que um dia, mais ou menos 2 meses após o nosso término, eu passei de carro na frente da casa dela e a vi como uma outra pessoa. Aquilo foi um choque, uma realidade toda que caiu sobre a minha cabeça. E muitas coisas que eu achava estranho no nosso relacionamento, mas que eu ignorava devido à minha paixonite, começaram a fazer sentido. Eu fiquei devastado, me sentindo um idiota e no ápice daquele sofrimento, cheio de raiva e dúvidas no meu coração, passei a noite toda sem conseguir dormir. Na época, eu morava na casa dos meus pais e lá na sala de estar tem um quadro bem bonito de Nossa Senhora e outro de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde todas as vezes que eu estava triste ou ansioso, me deitava no sofá entre essas imagens para conseguir dormir. Mas nessa noite eu não deitei. Eu me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora e disse: minha mãe, eu estou no fundo do poço, mas tudo o que eu quero é que essa tristeza não se transforme em ódio. Assim eu te peço, me ajude a levantar e prosseguir. A dor não passou imediatamente. Eu sofria, mas sabia que estava fazendo o correto, sem querer me vingar ou fazer algo ruim. Eu fui aos poucos retomando a minha vida, revendo os meus amigos, reatando os antigos laços. No início eu caí na balada, mas depois que vi que isto não me preenchia e olhando meus amigos solteiros vi que aquela vida não era para mim, foi então que eu decidi procurar um grupo de jovens na minha cidade para encontrar uma nova namorada. E depois de alguns dias frequentando este grupo, no Carnaval de 2010, participei de um retiro. E nesse retiro deixaram o Santíssimo Sacramento num lugar reservado para fazer vigília de adoração durante todos os dias do retiro. Porém, somente os membros da organização é que estavam em uma escala de horários que era de 1 em 1 hora, de 2 em 2 pessoas. Quando eu descobri isto, fui lá reclamar, afinal eu queria fazer a minha adoração também. Então me deram um horário de uma pessoa que não poderia ir no seu horário designado. E quem é que fez dupla comigo no horário que me deram? Adã. E foi assim, por 1 hora, eu, Adã e Jesus no Santíssimo Sacramento. E depois de lá fizemos uma amizade, eu a chamei para sair algumas vezes e em abril de 2010 começamos a namorar. Mas apesar desta forma linda que Deus nos deu para nos encontrar, eu já não era mais a mesma pessoa. Tinha o coração machucado e me tornei bastante frio e desconfiado. Tanto que alguns anos depois do nosso namoro, Adã naturalmente queria dar o passo do matrimônio e eu respondi a ela da forma mais cruel e fria que poderia responder. Dan, eu não estou apaixonado por você. Eu não tenho certeza que é você quem eu devo casar. Adã conhecia a minha história e mesmo com a minha frieza e incerteza, ela não desistiu de nós. E depois de muitas histórias e de muito rezar por mim, 4 anos depois, Deus curou meu coração e eu a pedi em casamento.
Isto finalmente se realizou em janeiro de 2016. E já 7 anos após o nosso matrimônio, eu sempre digo a Dan que eu me apaixonei depois que nos casamos. Porque o sacramento, que é uma ferramenta sensível de Deus para a nossa santificação, me ajudou a me entregar de corpo e alma a ela, onde nos amamos e encontramos um no outro o amor de Deus. E o dia que eu estou postando esse vídeo aqui no canal é 30 de janeiro de 2023, exato dia que eu e a Dan nos casamos. E muitos podem pensar: você é louco de fazer um vídeo assim falando de um antigo relacionamento? E eu te respondo que é exatamente o contrário. O que somos hoje é fruto que já vivemos. E quando queremos esconder de nosso cônjuge ou alguém que temos um relacionamento, isto nos faz não sermos nós mesmos. E com a graça de Deus, quando eu e a Dan nos encontramos, fomos muito sinceros e verdadeiros um com o outro, em relação às nossas expectativas e histórias vividas. E sabe, pessoal, relembrando essa história, eu posso olhar para a minha vida hoje e ver como a Danúbia me faz feliz. Que é nela que eu encontro o meu abrigo, a minha metade. É nela que eu encontro a força que Deus nos envia para seguir o caminho do céu. Dan, meu amor, eu te amo muito. Obrigado. Obrigado por trilhar esse caminho comigo. Salve Maria!